Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender quem são os filhos de Jezabel. Mas antes de entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha e um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar! Como eu ensino em todas as aulas, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos o primeiro capítulo inteirinho, com 20 versículos, e agora vamos estudar o versículo 23 do segundo capítulo. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo, e todos os slides que eu apresento na aula, eles ficam no nosso site www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los para utilizá-los como material didático, só acessar o site www.icp.com.br. Agora vamos para a leitura do versículo da aula de hoje. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Como eu faço em todas as aulas, sempre a parte comentada do versículo eu coloco em destaque na cor amarela. Vamos para a primeira parte deste versículo. Matarei os seus filhos. Nós já aprendemos sobre Jezabel, que foi uma rainha ímpia. Jezabel era filha do rei de Sidom, um rei idólatra, e ela casou-se com o rei Acabe, rei de Israel, do reino do norte. Este período o reino já havia sido dividido. E ela levou para o reino do norte, reino de Israel, a idolatria, o culto a Baal, e perseguia os homens de Deus, os profetas do Senhor. Mas ela foi castigada, teve uma morte terrível. Não só ela, mas seus filhos também. E neste texto, quem está falando é Jesus. Claro que é de forma figurada, no sentido espiritual. E quem são os filhos de Jezabel, que Jesus está falando que vai matar? São aqueles que ensinam heresias nas igrejas. Neste período eram os gnósticos. Eles ensinavam que o nosso corpo é matéria e é mau. Portanto, o crente poderia fazer o que quisesse com o corpo, se prostituir, não haveria problema algum. Mas, como nós temos aprendido, a vida do crente tem que ser santa. Santa no sentido de separado do pecado, porque, como nós já aprendemos em outras aulas, a salvação é dividida em 3 partes. Se faltar uma parte, não é salvação. E quais são estas partes? Justificação, regeneração e santificação. E também já aprendemos como o crente consegue alcançar a santificação. Existem 3 meios. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o Espírito Santo em nossas vidas, ele que nos genera, ele que nos orienta, e a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus funciona como luz, como bússola para seguirmos em frente. Daí a importância de todo cristão meditar na palavra de Deus. Agora, esses filhos aqui do texto, se observarmos o contexto, trata-se dos filhos de Jezabel, ou seja, falsos líderes, falsos pastores que ensinam heresias nas igrejas, que comprometem, que misturam o sagrado com o profano.
dizendo que o crente pode viver de qualquer forma, que isso em nada afeta a nossa salvação. Precisamos tomar muito cuidado com estes líderes. Claro que não podemos generalizar, porque a igreja é santa, a igreja nasceu com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e continua o seu trabalho. O Espírito Santo continua guiando a igreja, mas, infelizmente, nem todos que se dizem cristãos têm compromisso com a palavra de Deus. E nem todos os pastores têm compromisso com a palavra de Deus. Daí, repito, a importância de examinarmos sempre as Sagradas Escrituras. Vamos ler um texto? Esse texto foi lido na aula anterior, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, a morte que Jesus está falando é a morte eterna, ficar eternamente distante de Deus, ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Esta é a morte, que a Bíblia chama de segunda morte. Precisamos tomar muito cuidado. Vamos em frente. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Nós já aprendemos que Jesus, ele é Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. O único ser com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E agora Jesus, já glorificado, está fazendo uso dos atributos da divindade. E neste caso, o atributo da onisciência. Só Deus conhece os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. É isso que o texto está falando. Portanto, se Jesus sonda mentes e corações, ele só pode ser Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós já vimos em textos anteriores, no Apocalipse, que Jesus é todo poderoso. Nós já vimos que Jesus é onipresente. E também, neste versículo, mostra a sua onisciência. Esta é a doutrina da Trindade. Qual é a definição da doutrina da Trindade? Que nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é onisciente, conhece a nossa mente. Jesus é onisciente, conhece a nossa mente. O Espírito Santo também é onisciente, conhece a nossa mente. Mas só existe um onisciente, porque onisciência é atributo da divindade. Olha que versículo importante. Vamos em frente. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha que importante este final. Nós cristãos recebemos a salvação de graça, 100% de graça. A salvação não é pelas obras, como nós também já aprendemos, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. E aquilo que nós realizarmos enquanto servos do Senhor, também teremos recompensa um dia. Vamos ver um texto, Romanos capítulo 2, versículos do 6 ao 8, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus é justo e a justiça de Deus é perfeita e não falha. Tudo aquilo que nós realizarmos para o Senhor, Ele também retribuirá. Primeiro com a salvação eterna e depois
também teremos retribuições pelo trabalho que nós realizamos para o Senhor. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, que enganam o povo, que ensinam heresia, que misturam o sagrado com o profano, esses receberão a condenação eterna, ficarão eternamente distantes de Deus. A Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos, e lá ficarão eternamente. Mas graças a Deus que nos alcançou pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, e nós entendemos hoje com clareza o plano da salvação. Nós aceitamos esse plano, nós aceitamos Jesus em nossas vidas e hoje trabalhamos na obra do Senhor. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios em sua primeira epístola, capítulo 15, versículo 58, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, vamos permanecer firmes na palavra. Na próxima aula, nós vamos estudar o 24º versículo e concluiremos 10% do estudo do livro de Apocalipse. Não vai perder a próxima aula e me ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.